Iniciação à espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Como expliquei anteriormente, a origem dessa ideia é o animismo, a religião primordial da humanidade que não possui o conceito de Deus Criador. Nessa época, qualquer pessoa importante na comunidade, seja pela força ou pela influência social, quando morresse, se tornava uma referência sobrenatural que poderia auxiliar em alguma dificuldade. Essa ideia da deferência espiritual era mais fácil de ser assimilada do que a concepção de Deus, pois para alcançá-lo é preciso grande evolução. Quando a alma está muito imatura, não consegue captar a conceituação de Deus Criador, mas apenas o do antepassado mais próximo. Foi essa mesma limitação que levou as primeiras religiões a erigirem seus templos em louvor a grandes heróis conquistadores, homens poderosos, física e materialmente. Elevavam-nos à condição de divindades, mas isso era a prática da época primitiva. Hoje, com todo o conhecimento que nos foi ensinado sobre os mundos espiritual e divino, se agirmos dessa forma, cometeremos um grande erro. No Oriente, existe uma antiga tradição de se fazer oração para antepassados em oratórios residenciais, próprios para essa função. No momento da cerimônia, invoca-se o nome dos pais, avós e parentes que faleceram, convidando-os para oferecer-lhes alimentos, chás e iguarias que pudessem gostar quando ainda eram vivos. O problema dessa prática é que as almas habitantes dos níveis mais elevados não vêm para participar do cerimonial. Somente aqueles que comparecem estão famintos e perdidos no mundo espiritual. Devido à falta de evolução, ainda mantêm os mesmos desejos e apetites de quando eram vivos, como também preservavam o mesmo sonho que possuíam. Se eram raivosos, vingativos, ciumentos e pessimistas, continuam alimentando os mesmos sentimentos, por isso não se extinguem. Mas o pior problema é o seguinte: após o término da oração, eles não têm para onde ir e muitas vezes ficam vagando pela casa entre seus descendentes, criando um ambiente pesado, triste e confuso. Aqueles que chamaram, por sua vez, não possuem força espiritual para encaminhá-los de volta aos seus lugares. E, ao final da cerimônia, ficam com a casa cheia de hóspedes invisíveis. Um fato interessante é a força que o nosso Kototama tem no mundo espiritual. É maior do que os próprios espíritos, os quais somente possuem influência no sentido invisível. A intervenção deles é mais fraca do que a força da nossa voz. Quando entoamos o Amate Norito, por exemplo, pronunciamos as palavras e com isso impactamos o mundo espiritual. Desse modo, quando alguém se deparar com uma situação de encosto espiritual, pode fazer oração, imaginando que está olhando fixamente para ele e mandando-o embora de volta para seu lugar. Se ao encararmos com muita firmeza, esses espíritos sentem muito medo, porque o olho humano os assusta. Mas é preciso um olhar resoluto, mesmo que não esteja vendo. É preciso, pelo sonho, imaginar naquele momento específico onde eles estão e mandar-lhes o comando para partirem. Essa atitude é muito importante porque, se eles permanecerem com uma pessoa ou mesmo no ambiente, produzem muita desordem e baixam o nível espiritual do local. No mundo astral existem muitas falanges que não têm nada para fazer, então se divertem perturbando os moradores do plano material. Além disso, alguns espíritos vivem há longo tempo no estado de sofrimento. Eles deixaram este mundo sentindo muita desilusão, muita tristeza, sem imaginarem que isso continuaria após a morte. Quando se dão conta dessa realidade, se desesperam, mas não têm para onde fugir. Pior
é a situação do espírito suicida, pois o sofrimento do momento de sua morte o atormentará interminavelmente. Caso esses seres se aproximem da esfera material, emanarão profunda angústia naqueles em que se encostarem. Dessa forma, ficar plenamente ciente da função da oração a Matinorido auxilia aquele que sentir alguma vibração negativa a limpar o ambiente pelo poder da palavra, o qual é muito maior do que podemos imaginar. É preciso saber, contudo, que não basta simplesmente emitir o som. Faz-se necessário o uso da forma do Pototama, o espírito da palavra. Desenvolver essa capacidade é possível por meio do aprimoramento da fé. Somente dessa maneira conseguimos clarear o ambiente astral com a oração, eliminando as energias negativas, as energias espirituais negativas que tensionam nos perturbar, ou mesmo se divertir às nossas custas. Os habitantes do mundo espiritual se portam de maneira semelhante às do mundo material. Aqueles que têm educação respeitam o espaço alheio e não incomodam o ambiente, enquanto outros que não possuem senso de urbanidade e cortesia com seu próximo jogam lixo em seus próprios quintais e nos seus vizinhos, sem demonstrarem respeito. De modo semelhante, os espíritos que pertencem às camadas mais elevadas são dignos e muito respeitosos, enquanto aqueles provenientes de camadas inferiores são arrogantes e malcriados. Assim sendo, as entidades negativas não respeitam limites e adentram em qualquer espaço sem convite, como os ladrões que não pedem licença para entrar e invadirem por qualquer brecha. Encostam-se em pessoas ou ambientes e lá permanecem enquanto alguém nos expulsa. Caso percebam algum pontinho impuro no coração do ser humano, disso se aproveitam e entram por esse vão. Logo, é imprescindível desenvolver a fé e a espiritualidade, a fim de perceber rapidamente a influência anímica em nosso ser, para poder eliminá-la com a força da oração. Esse é o processo. É interessante compararmos esse exemplo com a situação em que convidamos um amigo para uma festa, e ele vem e se instala em nossa casa. A princípio por uma semana, depois um mês, então um ano. Aquela presença começa a incomodar a todos. Um dia, temos que pedir-lhe para voltar à sua própria residência. Mas se for alguém educado, não precisaremos nem falar. Ele nunca criará uma situação em que possa causar desconforto e agradecerá a hospitalidade. Por conseguinte, o costume de convidar os antepassados também pode provocar essa situação, até mesmo o pensamento: eu quero salvar esse meu ancestral. Pode ser um erro e causar muitos transtornos. Pior ainda, é acreditar que se está doente por influência espiritual de algum familiar que tenha morrido com aquela mesma doença. As pessoas ao redor do enfermo ficam vasculhando entre seus consanguíneos aquele que possa ter passado pelo mesmo processo. Daí, acreditam e julgam necessário fazer orações em homenagem a essa alma, na intenção de salvá-la para que o doente se recupere. Ainda sobre a oração com o intuito de salvar algum antepassado, infelizmente a redenção completa não ocorre dessa maneira. A pessoa que partiu para o mundo espiritual com um forte apego a um sentimento negativo que possa ter gerado alguma doença, não abandona de maneira fácil sua mágoa, seu ódio, seu apego ou antes, seu sono negativo. Boa noite, boa sexta-feira. Hoje eu estava recebendo o Jurei, né, e estava a palestra do reverendo Minoro, né, e eu estava ali pensando, poxa vida, como a gente foi privilegiado de ter convivido com ele, de ter aprendido tanta coisa com ele, né. Eu, o ministro Márcio, a ministra Silvia, a gente aprendeu muito com ele, porque
Antes de ter o livro, a gente escuta, muitas dessas palestras a gente ouviu ao vivo, ele dando a palestra, né? Ele conseguia mastigar aquilo de uma forma muito... Dava pra gente assim, já, a coisa já prontinha, já, entendeu? Ele conseguia passar com uma facilidade muito grande. E essa parte de antepassado a gente aprendeu bastante com ele. Porque muitas pessoas elas têm uma preocupação muito com o antepassado e quer rezar muito para o antepassado. Esquece que o principal é rezar para Deus. O principal é rezar para Deus. Né? Tanto que nessa parte dessa aula ele fala que antepassado você não cultua, você sufraga. Você faz oração para ele, mas não cultua, você cultua a Deus. Né? E ainda tem muitas pessoas muito preocupadas com o antepassado. Né? Não sei se vocês percebem que a gente aqui não tem tanta essa preocupação. Né? A gente entende que a gente dedicando o antepassado por fio espiritual, ele está recebendo luz. Né? Mas aos poucos a pessoa também vai aprendendo. Né? Não que você não reze para o antepassado, você vai no dia de sufrágio antepassado, você vai lá, tem um lugar próprio, chama ele, faz oração, ele vai embora, entendeu? Mas no lugar próprio, mas não é uma coisa, o primordial é Deus, dedicação para Deus, e eles recebem luz. O pessoal da África ainda tem muito isso, né? Eles querem rezar para ter passado, né? É uma coisa cultural, né? Mas aos pouquinhos vai mudando. Domingo, aquele nosso dia maravilhoso, que a gente vem aqui para agradecer Papai do Céu. Aí sim, culto mensal de ação de graças. Ação de graças é onde a gente vem agradecer tudo aquilo que a gente consegue na nossa vida, né? Toda a proteção. Eu acho muito importante a gente agradecer pela proteção. As coisas estão acontecendo aí fora, impressionante, de uma forma assim que a gente fica triste de ver as coisas acontecendo. Né? Muita brutalidade, ou muitas coisas que acontecem até de acaso. Esses dias eu vi uma notícia, a pessoa tinha um cachorro pitbull há 7 anos, o cachorro pegou a criancinha de 1 ano. É uma coisa, sabe, pega no coração. Criancinha inocente, aos nossos olhos, né? Mas não dá para confiar no animal. Animal grande, forte, né? Então tem que ter proteção. A gente tem que ter. A gente vê, às vezes, a pessoa está andando na rua, tropeça, cai, se machuca toda. A gente tem até isso, a gente tem que ter proteção. Né? Então é importante. Então, por isso, domingo é um dia importante. Às vezes a pessoa vem aqui o mês inteiro. No dia importante de agradecer, ela não consegue vir. Às vezes ela vem dedicar no sábado, na limpeza, mas não consegue vir no dia principal. Né? Aqui é onde ela está com a ligação mais forte, porque aqui que ela vem durante a semana, aqui que ela vem durante o mês, aqui é a ligação mais forte. Então tem que vir aqui agradecer. Né? É importante. Tá? Eu não sei se dá para ver bem aqui, ministro. No ano passado, a gente teve o pessoal entrou lá no sítio lá e levou a nossa roçadeira. A gente está desde o final do ano passado sem a roçadeira. Né? Então, a gente está recebendo aqui essa estátua da divindade de Daikokuten, né? Ela é muito linda, muito bonita. E a pessoa ofereceu para a gente fazer uma rifa, né? Ela é muito bonita. Então a gente está fazendo uma rifa, tá? No valor de R$30. Pessoal que está na internet, onde você estiver, qualquer lugar aí do Brasil, fora do Brasil, tá? Quiser colaborar com a rifa, é R$30. E aí a gente, quando assim que fechar a cartela da rifa, aí a gente vai abrir aqui na frente para todo mundo, né? Para poder ver quem é o felizardo, quem é o ganhador, tá? O nome tem na cartelinha, tá? O nome tem na cartelinha, a gente está colocando nos nossos grupos. Aí a pessoa fala, eu quero, qual nome que tem vago aí? A gente fala, tem tal nome, e a pessoa fala, faz o Pix pela internet, está tudo resolvido. Tá bom, gente? Então, amanhã é dia importante de a gente preparar tudo para as pessoas verem
no domingo. Tem gente que já começou a fazer hoje a preparação, né? Então é importante, tá bom, gente? Obrigado.